Paz do Senhor, meus irmãos, glória a Deus. Estou trazendo para você um conteúdo novo, um vídeo novo no canal, aleluia. E esse vídeo ele é de extrema importância, vem trazer uma luz à nossa mente, clarear a nossa mente, né? E tirar dúvidas que muitos irmãos têm essa dúvida. E a dúvida é: como nós devemos orar? De que forma nós devemos orar? Nesse vídeo eu vou trazer para você 9 princípios básicos para uma oração efetiva, para ter resposta de oração. De que forma nós devemos orar? 9 princípios básicos. Mas antes de nós iniciarmos, né, como é de costume, eu quero pedir para você, nos dê essa força, deixa o seu like nesse vídeo, é importante, certo? Se inscreva no canal e ative o sino de notificações, viu? Ativando o sino de notificações, o YouTube também ele vai sempre notificar você com conteúdos novos. Sempre que tiver conteúdo novo nesse canal, o YouTube ele vai lhe notificar que nós lançamos um conteúdo novo, um vídeo novo no canal, tá certo? E o seu like é importante porque assim a plataforma vai distribuir o vídeo para outras pessoas como sendo relevante, tá certo? Nos dê essa força, tenho certeza absoluta que você será muito abençoado. Então vamos lá, o conteúdo que eu trago para você, glória a Deus, como devemos orar, princípios fundamentais para uma oração efetiva, princípios fundamentais, vamos lá. Primeiro ponto, fé que sua oração será ouvida. Isso é o básico do básico, porém muitas pessoas simplesmente oram, pedem, mas o pensamento está longe e o coração está tão, talvez passando por uma situação difícil que o seu coração não está confiando que Deus há de responder. Deixa eu falar algo para você. Deus, ele é o Deus do impossível. Aquilo que o homem não consegue, Deus ele pode, Deus ele consegue, Deus ele faz, certo? Então quando você estiver orando, primeiro princípio básico, a fé que sua oração será ouvida. É muito importante você atentar para esse primeiro ponto. Você precisa crer que aquilo que você está orando, Cristo está escutando, tá certo? Vamos agora para o texto que vai embasar. Antes de nós irmos para o segundo princípio, Tiago capítulo 1, versículo de número 6, vai dizer: todavia, peça com fé, sem qualquer sombra de dúvida, pois quem crê com reservas é semelhante à onda do mar, agitada e levada pelos ventos. Então, quando fala crer com reservas, é que eu creio mais ou menos. E não é isso que agrada a Deus, tá? Nós devemos crer que Cristo está nos ouvindo em oração e que Ele há de responder para a glória de Deus. Agora sim, vamos para o segundo ponto. O segundo ponto é adoração a Deus, tá? Quando nós falamos em adoração a Deus, Salmos 24:10 vai dizer: quem é o Rei da Glória? É o Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Então o passo que eu dou para você, o passo 2, adoração a Deus, é você reconhecer que Deus ele é Rei soberano. Ah, Senhor meu Deus, o Senhor é Rei, Deus e Senhor dos céus e da terra. Reconheça a majestade dele, reconheça que nós somos pequenos e ele é infinito, ele é infinitamente poderoso. Reconheça que ele é Deus na sua oração. Inicie a sua oração crendo e adorando a ele. Senhor, o Senhor é Deus, o Senhor está no trono, o Senhor tem controle de tudo, o Senhor é soberano. Reconheça, tá? Reconhecendo a majestade, adorando a Deus, tenho certeza absoluta que ali nós estaremos dando um passo para que as nossas orações sejam respondidas, certo? Então vamos agora para o terceiro ponto, tá? O terceiro ponto é converse com Deus. Muitos irmãos, eles transformam a sua oração em uma reza, em algo sempre da mesma forma. Olha o que a palavra do Senhor fala em Tiago 4:8. Achegai-vos a Deus, e Ele acolherá a todos vós. Pecadores, limpai as vossas mãos, e vós que tendes a mente dividida pelas paixões, purificai o coração.
Então aqui Tiago está dando um caminho, um passo para que você reconheça ali o momento que você está orando ou que você está fazendo uma reza repetitiva, sempre falando a mesma coisa. Lembrando que oração é conversa, é você conversar com Deus, como você conversa com um amigo próximo de você, um familiar, né? Oração é conversa com Deus, então tenha um diálogo com o Senhor, né? Apresente para Ele, depois do primeiro passo, crendo que Ele vai escutar, depois adorando Ele e depois exponha, coloque para Ele aquilo que lhe causa dor, sofrimento, angústia. Isso é importante, tá certo? Então, vamos agora para o quarto passo que eu trago para você. O quarto passo é arrependimento. Isso é fundamental, meus irmãos. Se nós vimos que devemos ter fé, que Cristo ele está escutando a nossa oração, entrarmos com adoração, conversar com Deus, o quarto passo, que é arrependimento, ele é fundamental. Diante dos três primeiros passos, o quarto passo é coloque diante de Deus aquilo que lhe faz falhar, que lhe faz errar, aquilo que lhe faz pecar. E acima de tudo, não só expondo, mas arrepende-se. Arrependa-se daquilo que lhe causou, que lhe fez pecar. Mas é um arrependimento, de coração. Não é um arrependimento de lábios. Senhor, eu me arrependo e continua pecando. Isso é remorso. Arrependimento verdadeiro é quando a gente erra, pecou, reconheceu, se arrependeu e não fez mais. Certo? Vamos agora para a mensagem, o texto que vai embasar. Atos capítulo 3, versículo de número 19. Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos para que assim sejam apagados os vossos pecados. Você viu como Atos 3,19 fala? Exatamente isso, devemos nos arrepender, acima de tudo, e não pecar mais, né? Converter é justamente aquilo que me fazia pecar, não me fazer mais pecar, aquilo deve ser deixado para trás, esquecido, tá certo? Vamos agora para o quinto passo. No quinto passo, confie no Senhor. A nossa confiança tem que estar no Senhor dos Exércitos, no Deus que tudo pode. Acima de tudo, devemos confiar que Deus, Ele é Rei, Senhor e Soberano, tá? E que Ele há de escutar, e não só escutar, mas responder a nossa oração. E aquilo que nós colocamos diante dEle, Ele vai resolver. Confiança é você depositar em alguém que possa resolver o seu problema. É você entregar nas mãos do Senhor e descansar. Descansar. Isso é confiança. Senhor, eu tenho um problema que eu não consigo resolver. Entrego em tuas mãos. E confia que Ele vai dar clareza de mente, vai lhe mostrar o caminho para que isso seja resolvido. O texto que eu trago para você, Salmos 9:10. Em ti confiam todos os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, jamais abandonas aqueles que te buscam. Jamais abandona. Você viu? É de fundamental importância a confiança no Senhor, que Ele pode mudar essa realidade que você está vivendo. Tá certo? Vamos para o sexto passo? O sexto passo é agradeça a Deus. Não tem coisa melhor do que você ter um coração agradecido. Agradecido não só pelas bênçãos que você recebeu, mas agradecido pelas lutas que você está passando. Parece uma coisa meio maluca. Como é que eu vou agradecer por um problema que eu estou passando? Deus, Ele não trabalha numa via de mão única. Deus, Ele trabalha em uma via expressa ali de múltiplos sentidos. Entendeu? Então, no sofrimento que você possa estar passando, Deus, Ele pode estar aí trabalhando no seu caráter, no caráter daqueles que estão próximos de você. É uma luta que você está passando que Deus, Ele quer, através dessa luta, transformar. Olhe para o povo de Israel, é um exemplo. Quando você olha para o povo de Israel, que pecou contra o Senhor, Ele permitiu o cativeiro para que ali o povo se convertesse novamente a Ele, porque tinham se afastado dos caminhos dele. Então o sofrimento, ele traz consigo, né, ele traz consigo um efeito de conversão, um efeito que a pessoa, ela enxergando aquilo que ela fez, né, e está passando por aquela luta, caso ela tenha cometido algum pecado, algum erro, mas independente de erro ou não, se está passando por uma luta é porque Deus está trabalhando na sua vida.
tá certo? E o texto que eu trago para você, Salmos 147, 7. Entoai ao Senhor com ações de graças, cantai ao Senhor Deus ao som das citaras, tá? Então, ser agradecido a Deus pelas lutas também é uma forma de adoração, certo? Então nós vamos agora para o sétimo passo. O sétimo passo é: sempre peça, ore em nome de Jesus. Nunca esqueça disso. Peça sempre em nome do Senhor. Sempre em nome do Senhor Jesus. Tudo é para a glória de Deus, mas Deus derramou toda a plenitude a Cristo. E queres pedir alguma coisa? Peça em nome de Jesus. Peça ao Senhor Jesus. A palavra do Senhor diz que ninguém vem ao Pai, ninguém chega ao Pai, se não for por intermédio de Cristo. Então, quando nós estivermos orando, seguindo os 6 primeiros princípios, peça, ore sempre em nome de Jesus. Senhor Jesus, em teu nome eu peço, Pai. Meu Deus, no nome de Jesus eu te peço, eu apresento. Entendeu? O texto está em Filipenses 2, versículo 9 ao 11. Por isso, Deus também o exaltou sobremaneira à mais elevada posição e lhe deu o nome que está acima de qualquer outro nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Então, sempre que você orar, sempre que você estiver clamando, peça no nome de Jesus. Vamos para o 8º e penúltimo passo. Sem vãs repetições. A sua oração, ela não tem que ser, como eu falei no princípio, uma reza. A reza, ela tem algo metódico, é sempre a mesma coisa. E conversa, você não chega com um amigo e sempre conversa a mesma coisa com as mesmas palavras. Não, você tem um diálogo com uma pessoa próxima, com um familiar teu, sempre muda as palavras. Quando você expõe, algo, quando você traz algo para alguém ou para um grupo de pessoas, você não repete as mesmas palavras. Para falar com Jesus, para falar com Deus em oração é da mesma forma. Não use vãs repetições ou repetições exaustivas. E o texto que eu trago para você palavras exaustivas, em oração. Mateus 6:7. E quando orardes, não useis de vãs repetições, como fazem os pagãos, pois imaginam que devido ao seu muito falar serão ouvidos. Não. Nós devemos ser econômicos ao falar, não repetindo sempre a mesma coisa. Econômicos nesse sentido de não repetir sempre a mesma coisa, Porque Deus, ele não ouve pelo muito falar sempre a mesma coisa. Ele ouve o nosso coração naquilo que nós expomos a ele, tá certo? Então, fale apenas uma vez, expone apenas uma vez na oração que você estiver fazendo e ali você será escutado com fé pelo Senhor Jesus. Vamos para o último ponto agora, tá? Princípios fundamentais. O último ponto, que é ore sempre, tá? Não deve ser uma oração que você faz agora e depois você lá na frente, depois de algum tempo, você vai dobrar os seus joelhos e orar. Não. Oração é uma constância. Você tem que estar sempre orando ao Senhor. E eu costumo dizer que você quer que Deus fale com você? O primeiro princípio é leia a Bíblia. Deus está falando com você. A Bíblia, ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Você quer que Deus fale com você? Leia a Bíblia. Deus, ele pode falar de inúmeras formas. Utilizando um profeta, utilizando a Bíblia Sagrada, fala com a gente, ou uma pessoa, ou situações, ou os seres, podem falar com você. Deus, ele usa inúmeras situações. Ele pode falar com você diretamente, Mas, acima de tudo, quando nós estamos orando, nós estamos falando com Deus. Deus fala com você de diversas formas. E você fala com Deus como? Através da oração. Então, oração sempre nos aproxima do Senhor em unidade, nos traz comunhão ao Senhor. E o texto que eu trago para você, Efésios 6:18. Orai no Espírito em todas as circunstâncias, com toda petição e humildade, insistência. E humilde insistência, tendo isso em mente,
Vigiai com toda perseverança na oração por todos os santos. Então, o que eu digo? Esteja orando sempre, sempre em oração. Eu preciso dobrar os meus joelhos o tempo todo para orar. Eu quero orar enquanto eu estou fazendo as minhas atividades. Não. Orai sem cessar em todas as circunstâncias você está nos seus afazeres domésticos? Ore ali. Esteja em mente ali fazendo seus afazeres, estando nos seus afazeres, orando em mente. Você está no seu trabalho, fora da sua casa, enquanto você está nas suas atividades, você está orando ao Senhor, clamando a Ele. Quando você estiver na sua casa, em silêncio, aí você tem a oportunidade de dobrar os seus joelhos. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, dobra os teus joelhos, fala em secreto com teu pai em secreto te responderá. Amém? Esses foram os 9 princípios de como devemos orar. Princípios fundamentais de como nós devemos orar. Eu espero verdadeiramente que esse vídeo venha lhe trazer edificação, porque essa dúvida norteia muitos irmãos, e que você venha perseverar em oração e saber que Cristo, com fé que você tenha, Cristo ele pode não só escutar como responder às suas orações. Tá certo? Então, finalizando esse vídeo, eu quero pedir para você, caso não seja inscrito ainda neste canal, se inscreva, ativando o sino de notificações, tá, meus irmãos? É importante. Deixando o seu gostei lá, a plataforma vai entender que esse vídeo é relevante e indica para outras pessoas. Se você deixar o seu comentário, eu mesmo estarei respondendo, porque é importante você comentar também, tá certo? Os vídeos que são publicados. Tá bom, meus irmãos? Eu agradeço a todos os irmãos que assistiram esse vídeo. Que Deus abençoe fortemente a sua vida. Um forte abraço. A paz do Senhor.